Vai ficar gravado, vai subir depois para o YouTube, né? Mas ainda bem que você está aqui. Você vai poder ter acesso a isso hoje. Possivelmente alguns irmãos estão nessa hora atualizando lá, não está pegando, né? Falando sobre problema de internet, a gente conecta o celular pelo IP e eu fico passando aqui. Na hora que a gente ia começar o estudo, mudou o IP lá, que é esse problema que está acontecendo. Então, estou esperando o pessoal chegar com o meu celular para poder passar o slide, né? Será que eles estão ouvindo? Ajuda lá, Mateus. Meus queridos, nós hoje vamos... Eles lá dentro, né? Mas e o meu celular? Nós vamos hoje começar uma nova série de estudos. Está passando, mas e o celular? Já trazem, né? Vamos começar hoje uma nova série de estudos, tá certo? Essa série será baseada no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Alguns conseguiram adquirir ele durante a Consciência Cristã. Mas qual vai ser a proposta? Nós usaremos esse livro como base. No entanto, esse livro já tem quase 15 anos ou mais, eu não vou fazer as contas não. E recentemente, o Ministério 9 Marcas, o pastor Mark Dever, eles fizeram uma coleção de livros menores, ampliando cada uma das marcas. É um boxinho, tinha lá também. Então, qual é a nossa proposta? Nós iremos seguir o livro base, tá certo? Mas alguns assuntos que requerem aprofundamento, eu vou pegar os livros paralelos e vou aprofundar aqui com a igreja, tá certo? Hoje, nosso primeiro estudo, ele vai tratar de uma questão preliminar. Por que estudar isso? Porque é importante a gente ter certas convicções como igreja. E quais são as marcas? De forma panorâmica, nós pretendemos terminar com isso, tá certo? Passando o nosso primeiro slide, espero que os irmãos estejam ouvindo, vamos fazer o teste. Slide. Oh, deu certo, tá vendo? Primeiro, por que esse assunto é tão importante? Em uma das dedicatórias ou endossos ali, o pastor John Piper escreve o seguinte: é admirável que o apóstolo Paulo tenha descrito a congregação local de cristãos como a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Para quem não lembra do contexto desse texto, é quando o apóstolo ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Ele está se despedindo dele depois de 2 anos servindo junto com aqueles irmãos, e ele passa uma série de orientações para que eles possam cuidar dele mesmos, a liderança da igreja, e possam cuidar do rebanho de Deus. No meio de lágrimas e de orientações tão sérias, quando ele se refere à igreja de Cristo, ele usa essa expressão aqui. O que é a igreja? É um ajuntamento de homens, mulheres e crianças. É um agrupamento social em torno de objetivos comuns. O que é a igreja? Segundo o apóstolo Paulo, a igreja é de Deus e foi comprada com o seu próprio sangue. Olha como o Piper coloca isso. Isso coloca a vida da igreja num nível tão alto quanto possível. Estamos lidando com um corpo de pessoas compradas por sangue. Não quero ideias humanas. Quero uma direção de Deus para a igreja. Vai no tablet? Mas vocês poderiam me dar meu celular? Olha a aplicação aqui, né? Se é algo tão sublime, nós precisamos daquele que é sublime o suficiente para orientar a igreja. Ideias e conceitos humanos podem ficar muito aquém do propósito de Deus. Nós precisamos de orientação do alto. É interessante que esse tema passou aqui, não? Foi um teste? Pronto, passou. Esse tema sobre estudar a igreja e mais especificamente como fazer a igreja crescer, ser mais eficiente e eficaz, estava em alta nos anos 90. Aí você vai dizer, isso que negócio antigo. Mas na verdade, quando a gente para pensar que estava em alta nos anos 90 no Brasil, então nos anos 2010 é que devia estar em alta aqui, tem um certo atraso. E aconteceu isso. Alguns anos atrás essa discussão foi prolífera. Não sei se alguns tiveram conhecimento. Está dando certo aqui também? Está certo, mas já está ali. Não sei se alguns tiveram conhecimento, por exemplo, no movimento de crescimento de igrejas. Muita coisa mudou, muitas igrejas tentaram técnicas diferentes.
Enfim, ele faz um mapeamento dessas técnicas e eu quero que você perceba algumas coisas inicialmente. Lembra da provocação de Piper, né? A igreja é coisa divina. A gente precisa então de orientações divinas para ser e para viver igreja. Olha esse primeiro livro, né? Eu citei só 3 aqui. 12 características centrais de uma igreja eficaz. 1987, eu não estava nem nascido, né? Nasceria 5, 6, 10 anos depois. Olha como as discussões aqui são interessantes. Ele cita 12, eu destaquei só alguns, tá certo? Como é que uma igreja pode ser eficiente, como é que ela pode crescer? Primeiro, visitação pastoral e leiga. Tá certo, né? A gente é chamado para estar cuidando uns dos outros. Adoração comunitária dinâmica. Já tem algo aí, né? O que seria dinâmica? Sei lá, um culto mais animado, fazer umas coisas diferentes no culto, tem que ser dinâmico. A gente já vai vendo algumas dicas aí, né? Grupos de relacionamento significativo. É interessante que em 87 nós ainda não tínhamos um movimento tão forte de células e coisas assim, mas você já vê a semente aqui, né? E por fim, olha que interessante, localização, terreno e estacionamento. Faz parte. Agora perceba, se você vai fazer um manual de uma igreja eficaz, será que a Bíblia colocaria esses requisitos? Eles são importantes e a igreja deve atentar para isso. Mas a Escritura fala sobre isso como de fato um critério espiritual para que a igreja seja bem sucedida. Lembre da provocação de Piper. Às vezes nós tratamos de forma carnal ou humana aquilo que é tão espiritual. Vai melhorar, tá certo? 1992, 5 anos depois, The Consumer Church, não tem em português, mas a tradução seria a igreja consumidora, algo assim. Já percebe que o nome já vai indicando uma mudança teológica, né? Olha só as práticas ali que são descritas para que essa igreja consumidora possa crescer. Identifique os valores e estilo de vida das pessoas. Veja que interessante, a discussão não começa com a Bíblia, a discussão não começa com Deus, a discussão não começa nem com o estacionamento. Agora é para as pessoas que você pretende alcançar. Identifique seu estilo, identifique seu valor. Prepare programas atraentes para quem você deseja alcançar. É interessante que houve certo movimento de crescimento da igreja, que pedia inclusive que uma plantação, como o jardim foi alguns anos atrás, você deveria fazer uma pesquisa para descobrir o estilo de música que as pessoas gostavam, o estilo de mensagem, quais eram as referências culturais, e aí você sai adaptando a liturgia e a igreja para que aquilo fique mais agradável às pessoas. Olha a semente aqui, 92, né? Parte final ali, mais um que eu destaco: seja sensível e perceptível aos interessados. Alguns chamaram esse movimento de igreja sensível aos interessados. Entenda, não é que a igreja deva ser insensível. Se ela for insensível, qualquer um que está interessado no evangelho, ela não é igreja. Mas a questão aqui é que a ênfase nos interessados e não em Deus já mostra um desvirtuamento, uma confusão e uma diluição do que é ser igreja. A igreja não é uma coisa que deve acontecer do jeito que eu quero. A igreja é algo que vem de Deus e vai atender necessidades que eu nem conheço. Eu preciso da igreja. Último exemplo, tá certo? Tradução ali, não vou arriscar o inglês de novo. Fazendo a igreja relevante. Essa aqui já é de 99. Olha alguns princípios e valores para a igreja ser relevante e crescer. Visão nítida. Isso é bem administração, né? Estrutura flexível e funcional. Vou chamar alguém aí de administração para explicar esses conceitos. Já não é mais teologia, né? Cultos alegres. Começou dinâmico, já está alegre. Como é que estaria hoje, né? Grupos pequenos. Evangelização agradável aos interessados. Veja só. Numa janela aí de 13 anos, quanta discussão não foi feita. Isaac se coçou ali, meu irmão. Quantas mudanças de visão. E por que esse assunto pode ser muito perigoso? Primeiro, esse tipo de abordagem, ela gera pastores ansiosos, inquietos e frustrados.
Alguém já disse assim: é perigoso quando o pastor tira férias, porque ele para um pouco, vai ler algumas coisas, vai conversar com outros amigos e talvez volte com ideia revolucionária e pronto. Lá vai a igreja ter que comprar um pacote novo de ideias. Daqui a 6 meses ele tira férias dele e volta com outra ideia. E sempre é uma novidade. Só que ao mesmo tempo são coisas que vão fazer com que ele tente fazer o crescimento da igreja por meio de esforço, ferramentas. E veja só, meus irmãos, o problema da igreja não é crescer não, é bênção. Nós devemos anelar pelo crescimento da igreja, porque é mais gente chegando para adorar Jesus Cristo. Agora, quando isso se torna uma obsessão, ele gera ansiedade, inquietação, frustração. Mas não é só no pastor não. Se o perigo fosse só no pastor, eu disse, vou para casa. O perigo também é na igreja. Os membros, eles podem ficar cansados, eles podem ficar confusos com tantas novidades. E o pior, em alguns casos, quando a igreja investe nessas estruturas megalomaníacas, podem se sentir usados. Não somos ovelhas que são pastoreadas, somos peças de uma engrenagem. Você percebe como é esse perigoso? É perigoso do ponto de vista também da teologia, porque parece que o crescimento ou a vida da igreja depende de técnicas engessadas, de mecanismos, quando a soberania de Deus diz que não é assim. Por isso que nós precisamos da seguinte reflexão: não necessitamos de um receituário metodológico, mas sim de uma exposição bíblica, histórica e prática de como ser uma igreja saudável. Pergunta da noite: por que a gente está estudando isso se o jardim cresce? Será que o pastor está inquieto, ansioso e futuramente frustrado porque ele quer que cresça mais? Quero. Mas não é isso. O princípio é que a gente quer uma igreja saudável. A igreja saudável cresce. Mais, menos, nós temos as nossas fases, né? Eu, por exemplo, cresci muito pouco, né? Cada um cresce no seu tamanho, no seu ritmo. De repente eu parei e todo mundo continuou. Foi um baque para mim quando alguém no colégio me chamou de baixinho, porque não era baixinho antes. Aí eu percebi que eles foram e eu fiquei, né? Cada um cresce no seu ritmo. O que nós precisamos é sempre refletir para que tenhamos uma visão saudável do que é ser igreja. Uma visão orgânica. Olha o texto aí de Efésios 4, 15 a 16. Fala de crescimento, mas fala de crescimento orgânico, saúde. Não são métodos, nem estacionamento. É saúde. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como é que a igreja cresce? Seja em número de pessoas, seja em maturidade e santidade, a partir de relacionamentos firmados em Cristo, mediados pelo amor e pela verdade, pela cooperação de todos os membros. É assim que a igreja é saudável. Por que nós precisamos nos preocupar com a igreja saudável? Mark Dever, ele faz a seguinte afirmação, um pouco longa, mas necessária. Igrejas enfermas causam poucos problemas aos cristãos mais saudáveis. Parou aqui, você concorda? Olha, vou dizer de novo. Igrejas enfermas causam poucos problemas aos cristãos mais saudáveis. Qual é o argumento aqui? Se eu estou saudável, se eu sou maduro, eu consigo conviver com igreja enferma. Eu só não sei se o pouco cabe. Dependendo do grau de enfermidade, pode prejudicar sim até cristãos mais maduros, tá certo? Mas vamos ao argumento. Mas causam um prejuízo cruel no crescimento dos cristãos mais novos e mais fracos. Capturam aqueles que não entendem bem as Escrituras. Enganam aqueles que são crianças em sua vida espiritual. Sabe como engana? Quando você chega numa igreja onde falta amor,
onde falta compromisso e paixão com a verdade do Evangelho, onde não há santidade, onde não há interesse nas almas, paixão por evangelizar. Cristãos novos vão chegar e vão pensar que cristianismo é isso, que igreja é isso, que evangelho só produz isso, isso faz mal. Ele vai ter uma visão completamente distorcida do que é ser igreja. Nesse sentido eu entendo o que ele quis dizer. O impacto de uma igreja enferma é muito grande nos novos convertidos, nas crianças, naqueles que estão crescendo no nosso meio. Mudam, voltando, e até parecem negar a esperança dos não cristãos de que possa haver outra forma de viver. Olha que forte. Um dos nossos deveres como igreja de Cristo é espalhar a esperança nesse mundo, que é possível. Um lugar onde há mais cuidado do que ciúme. Um lugar onde há companheirismo e fraternidade por causa do Evangelho. Um lugar onde há reconciliação e perdão. Quando nós vivemos muito abaixo desse padrão, nós estamos fulminando a esperança. Igrejas doentes são forças antimissionárias terrivelmente eficazes. Forte, né? Não estou dizendo que é o caso do Jardim. Vire a ver seu argumento e você vai ver que não é o caso do Jardim. Se igrejas doentes são terrivelmente ineficazes em pregar um anti-evangelho, igrejas saudáveis, elas são eficazes em anunciar a esperança. Agora é claro, nós temos nossas gripes, nossas dificuldades de locomoção, nós temos áreas que precisamos crescer. Precisamos ser mais saudáveis. Por isso que precisamos estudar mais sobre esse tema. Duas coisas que nós veremos. Essa foi a introdução da introdução, tá certo? Primeiro, uma análise histórica dessa discussão. De onde surgiu essa discussão de igreja saudável? Você está conseguindo ler aqui? Aqui dá para ler mais um pouco, né? Primeira coisa, uma análise histórica. E depois nós chegamos nas marcas em si, tá certo? Deixa eu ver a hora. Vai dar tempo. Como é que chegamos nessa discussão? No primeiro momento da igreja cristã, onde estávamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva, a época dos pais da igreja e depois o desenvolvimento, a igreja romana, nós não falávamos sobre marcas de igreja. A teologia falava sobre atributos da igreja. A igreja não era algo que eu precisava reconhecer ou avaliar, era um mistério que eu recebia. Na teologia católica ainda é essa tônica. A igreja é um mistério que eu recebo. E como mistério, ele tem atributos que são elevadíssimos. Esses atributos estão lá nos primeiros concílios e nós confessamos eles também. Una, quem lembra? Santa, católica e apostólica. São os atributos da igreja. É uma igreja só, né, em todos os lugares. É uma igreja una, santa e baseada na doutrina dos apóstolos, apostólica. No entanto, com a reforma protestante, nós temos uma mudança nesse paradigma. Uma razão muito simples, tá certo? Eu já falei isso até no discipulado, alguns que passaram na turma mais recente talvez lembrem. O que acontece? Antes eu chegava numa cidade e eu tinha uma paróquia. Você é cristão? É aquela paróquia ali, tá certo? Aquela é a igreja. Naquela capela ali você vai ter uma igreja santa, una, apostólica e católica. Com a reforma protestante nós temos aí uma situação um pouco mais complicada. Quantas paróquias nós não temos aqui em Campina? Por paróquia eu quero dizer um ajuntamento de crentes que estão ali vivendo em comunidade. Aqui nessa rua, quantas não tem? É uma questão apologética, inclusive. Você chega num lugar, qual é a igreja verdadeira? Não basta eu arrogar para si o título de igreja. Sim, a igreja verdadeira tem os atributos, mas como eu identifico qual é a igreja verdadeira e qual não é? Num universo de diversidade, pluralidade, eu preciso avaliar algumas coisas.
chegamos então à ideia das marcas da igreja verdadeira. Olha o que Calvino fala sobre isso. Onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde vemos o sacramento ser administrado segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se há de contestar estar presente em igreja de Deus. Veja, lembre do cenário apologético aqui. Você vai chegar numa cidade medieval ou moderna ali, e você vai ter uma grande igreja, uma grande catedral, e de repente você teria uns protestantes como uma cisão, talvez se reunindo numa casa pequena, num estábulo. Qual é a igreja verdadeira? O que é que Calvino vai dizer? Não é estrutura, não é suntuosidade, não é estola sacerdotal. Se o evangelho está sendo pregado e ouvido com simplicidade e pureza, se os sacramentos estão sendo aplicados com seriedade e fidelidade, ali tem uma igreja. Pode ser um local somente com cadeiras de plástico. A gente fala isso, hoje é outra realidade. Mas quando a gente pensa no jardim inicial, que era uma garagem com 30 cadeiras, ali já era igreja. São as marcas da igreja. Quais são as marcas da igreja? Alguém lembra? Cita-se duas aí, tá certo? Mas parece que tem mais. Isso. Tá quentinho aí o discipulado, né? As marcas da igreja verdadeira: pregação do evangelho, administração correta dos sacramentos e disciplina bíblica. Aí você vai dizer, Calvino não gosta de disciplina, não é? Ele pulou aí isso aí. É entendido que a disciplina bíblica nesse contexto estava dentro da administração dos sacramentos. Faz sentido, né? Você recebe a pessoa, você está dizendo que você crê que a pessoa é crente mesmo, e depois na ceia você vai administrando. Então você pressupõe que a pessoa está passando por uma disciplina, por um processo de formação, mas depois, confissões posteriores, eles acrescentaram de forma mais explícita aí a marca da disciplina. Mas basicamente, eu gosto de pensar que a marca da igreja é uma só. Olha, o pastor herege. É o evangelho que é pregado no púlpito. É o evangelho que é encenado nas ordenanças, no batismo e na ceia. É o evangelho que é aplicado na vida dos crentes através da disciplina. Que não é só corretiva, é formativa também. Quando eu estou ensinando como viver, é disciplina, é pastoreio. No fim, a marca é uma só. Qual é? O evangelho. A gente fazia um discipulado no passado que, quando o pessoal estava em dúvida na resposta, dizia: o evangelho, Jesus, discipulado. Então fica na dúvida, você, evangelho, quase sempre é a resposta, né? Olha que interessante. A reforma fez do evangelho, em vez da organização eclesiástica, o teste da verdadeira igreja. Você pode dar respostas prolongadas para saber se uma igreja é verdadeira ou falsa, tá certo? Qual é a resposta prolongada? Como é a pregação? Prega a Bíblia, prega o evangelho? Eles têm seriedade no sacramento ou batiza qualquer pessoa, dá ceia de todo jeito? Eles disciplinam, ensinam a viver e corrigem quando as pessoas pecam? Essa é a resposta mais longa. Qual é a resposta mais curta? É evangelho. Aquela igreja entende o evangelho, prega o evangelho, canta o evangelho, vive o evangelho. Essa é a resposta mais curta. Certo. O evangelho nos ajuda a identificar se é igreja ou não, se está viva ou se está morta. É suficiente. Imagina que você vai no médico, né? Nosso irmão Felipe está aqui hoje, estava querendo descansar, não pensar nessas coisas, né? Ele quase não está pegando plantão. Imagina que alguém chega para Felipe, para Tainá e para Kézia e se conforma em saber se está vivo ou morto. Não, olha, doutor, eu só quero saber uma coisa. Estou vivo, tá certo, então vamos embora. Ninguém sabe até quando, né? Não basta só saber se é igreja ou não, se está viva ou não. A gente quer saber a saúde. Você percebe que essa pergunta é um pouco mais profunda e posterior? Eu sei que o jardim tem as marcas da igreja verdadeira.
Talvez sei que de onde eu vim não tinha. Mas a questão é, está saudável? Podemos estar vivos, mas com severas dificuldades. Pergunta. Você avalia? Você considera isso? Você se pergunta sobre a saúde da sua igreja? Eu não, isso é coisa do pastor. Se for só coisa do pastor, ela está doente. Já começa por aí, tá certo? Mark Dever diz assim, mais uma vez: a igreja não é perfeita. Eu acho que você está aqui o suficiente para saber disso. Mas graças a Deus, muitas igrejas imperfeitas são saudáveis. Veja só, nós não queremos uma igreja perfeita, não tem como. Nós queremos igrejas saudáveis. Entretanto, receio que há uma quantidade ainda maior de igrejas que não sejam, mesmo entre aquelas que afirmam a divindade de Cristo e a plena autoridade das Escrituras. Existem igrejas que são ortodoxas nas suas doutrinas, mas mesmo assim não são saudáveis. Pare, você pode estar pensando em alguma. Nós temos que analisar nós mesmos, tá certo? Queremos igrejas saudáveis. Precisamos de igrejas saudáveis. O que é uma igreja saudável? Essa é a questão que queremos responder, tá certo? Eu não passei não, fiz toda a resenha, esqueci de apertar, travou, eu acho isso. Será que mudou o IP de novo? Foi. O que é uma igreja saudável? Bom, perdeu todo o impacto, mas era para passar agora, tá certo? Quais são os principais problemas, entre tantos? O que está acontecendo aqui? Certo, foi. Os principais problemas que nós temos em nosso tempo, segundo Mark Dever, eu tentei resumir em duas crises, tá certo? Primeiro, nós temos uma crise de identidade no evangelicalismo americano e brasileiro, a gente copia, né? Qual é a crise de identidade? Nós não sabemos quem nós somos, nós não temos lastro histórico, nós não temos profundidade teológica. A gente vem para a igreja sem saber direito o que é a igreja. Existe uma crise de formação, existe uma crise de convicção, existe uma crise de identidade. A contraparte disso é que, por não saber quem nós somos, muitas vezes nos envolvemos num tipo de contextualização que é suicida. Nós queremos, de alguma forma, nos adaptar ao mundo para trazer as pessoas do mundo, mas como a gente não sabe quem é, a gente fica igual ao mundo, só que fazendo pior. Quantas vezes a igreja, por exemplo, não tenta promover algumas festas para a pessoa, olha, você pode se divertir aqui na igreja. Não precisa você estar no mundo, não, você se diverte aqui na igreja. Só que a gente não faz tão legal quanto o mundo faz. A gente está minando a nossa própria vida da igreja, porque a pessoa vem e está por aqui, daqui a pouco, sabe uma coisa, que negócio brega, que negócio, vou para o mundo, pelo menos o mundo sabe fazer direito. É uma crise de contextualização, a gente sai abrindo mão do que não deve abrir, cedendo onde não deve ceder. E o que é que diferencia então a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que imitam o que o mundo faz e tenta prover isso para as pessoas, para que as pessoas não fiquem no mundo. É isso? Algumas respostas equivocadas a essa crise. E aqui o autor vai ser bem provocativo, tá certo? É muito fácil identificar o liberalismo como uma resposta totalmente equivocada. O liberalismo cede doutrinas e convicções para se adequar ao mundo. Diz que não é pecado o que a Bíblia diz que é pecado, não acredita em coisas extraordinárias e milagres e sai esvaziando a fé todinha para se adequar a esse mundo. É claro que essa não é a resposta adequada. Mas ele vai dizer que a igreja sensível aos interessados, aquela que a gente viu lá no começo, alguns talvez conheçam por outros nomes, igreja pragmática, enfim, ela também não é uma resposta adequada. Ela também não sabe quem ela é. Ela também não sabe que ela não deve atrair pela igualdade, pela semelhança, mas sim pela diferença. A igreja é importante, a igreja é poderosa, a igreja é benéfica, exatamente naquilo que ela é diferente. Eu venho para a igreja porque tem coisa que só tem aqui. Se for para uma coisa que tem no mundo, eu posso ir para o mundo, eles têm mais experiência, têm mais recursos.
Mas tem algo que só tem aqui. A igreja liberal não reconhece isso, a igreja sensível não reconhece isso. E a igreja tradicional? Por implicação, veja, ela está nas respostas equivocadas, está certo? Mark Dever vai criticar, por exemplo, uma espécie de igreja tradicional, fundamentalista, que critica os liberais, critica os pragmáticos, mas o que ela faz é dar a resposta para uma cultura de 50 anos atrás. Ela também está presa a uma cultura, só que é a cultura do passado. Nenhuma dessas consegue mostrar ao mundo que ela tem diferente. E nós precisamos exatamente disso. Fiz toda uma preparação ao slide no passou. O que nós temos? O mundo faz isso com muito mais, propriedade. Nós precisamos de igrejas que são conscientemente distintas da nossa cultura. Já pensou nisso? O evangelho você não encontra aí fora. Você precisa do evangelho aqui dentro. A reflexão, portanto, é mais de como podemos crescer, e sim de quem devemos ser. Porque se somos saudáveis, o crescimento vem naturalmente, na medida de Deus. Mas a pergunta é: eu sei quem eu sou? Eu sei o que é ser igreja? 9 marcas, portanto, elas foram propostas pelo autor. Essas 9 marcas não são exaustivas, tá certo? Vamos analisar rapidamente elas. Mas aqui bem perto já houve questionamentos, Marco Teles escreveu um livro, A 10ª Marca, porque aqui não fala sobre louvor. É interessante que no prefácio do livro, Mark Dever vai dizer: realmente, eu não falo sobre louvor. John Piper também fez uma observação, cadê missões? Missões transculturais não estão ali nas 9 marcas. Alguém disse: oração. Meu irmão, como é que a oração não está aí nas 9 marcas? Mark Dever então respondeu: é um resumo, eu não posso colocar tudo. Mas eu entendo que uma igreja que sabe o que é o evangelho, está alimentada pela pregação, tem um discipulado forte, ela vai saber cantar. Ela vai saber a necessidade de orar. E ela vai fazer missões. Eu entendo que isso aqui são fundamentos que produzem aquilo. Quais são as marcas então? Tá certo? Não são exaustivas, mas são um excelente lugar para a gente começar a refletir. Primeiro, pregação expositiva. A igreja nasce pela palavra, é fortalecida pela palavra, e se não for a palavra, a gente não fica de pé. Primeira coisa mais importante para uma igreja ser saudável é a pregação da palavra e a pregação expositiva. Nós vamos explicar o que é isso. Depois da pregação, nós temos a teologia bíblica. Não somente a verdade que vem e alcança o meu coração, mas eu entender a verdade de forma ampla. Você sabe organizar na sua mente a teologia da Bíblia? Você sabe o começo, meio e fim dessa história? Você sabe o que significa entender o mundo a partir da criação, queda e redenção? Teologia bíblica é uma marca de uma igreja que é saudável. Uma compreensão clara do evangelho. A gente bate muito aqui nessa tecla. Mas se eu for com o microfone até você agora e pedir que você me explique o evangelho em 2 minutos, será que você conseguiria? Estou brincando, meu irmão, é só para ver o seu susto. Nós precisamos ter uma compreensão clara do que é o evangelho. Depois disso, nós precisamos ter uma ideia clara do que é conversão. Por quê? Porque nós saberemos, ao máximo do que a gente puder, o que é conversão do que não é. Pessoas não convertidas no nosso meio precisam se converter, a gente precisa saber disso. Identificar minimamente. Para poder evangelizar, 5ª marca, Uma igreja saudável, ela tem uma compreensão da sua missão e ela evangeliza. 6ª marca, membresia. Ide, fazei discípulos, batizando e ensinando todas as coisas. Você evangeliza e traz a pessoa para dentro da igreja. Membresia, o que é ser membro de uma igreja? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa identidade? O que é que me diferencia enquanto membro? Por que é importante isso? Ser parte. Isso é uma reflexão que uma igreja saudável precisa fazer. Disciplina bíblica. Uma vez que eu me torno membro, eu estou agora debaixo de uma disciplina.
Eu preciso viver segundo os padrões da palavra. E quando eu erro, eu preciso ser corrigido. Uma igreja saudável aplica disciplina. Uma igreja saudável discipula. Veja, a disciplina é o aspecto corretivo. O discipulado é o aspecto formativo e positivo. Nós estamos batendo muito nessa tecla e vamos falar sobre isso ao longo do ano também. E por fim, o último aspecto, liderança. Essas são as 9 marcas. Questão: como é que essas 9 marcas se relacionam com as 3 marcas da igreja verdadeira? Tem relação? Estão contidas? Vão além delas? Emanam delas? Como é que a gente pode entender essa relação? Eu vou ajudar, tá certo? Olha que interessante. Começa com pregação, né? Tá bem alinhado aí. A teologia bíblica vem de onde? Da pregação. Aqui na igreja, por exemplo, nós expomos livros inteiros, alternando Novo e Velho Testamento. A teologia da igreja vai crescendo em momentos como esse, em momentos de pregação. Então está tudo relacionado com a pregação da palavra. O evangelho, ele é aprendido a partir da pregação, que ensina e coloca sempre essa mensagem nos nossos corações. As 3 primeiras marcas ali, elas vêm da pregação do evangelho. Depois, a dobradiça ali, né? Conversão, tem a ver com o quê? Com os sacramentos. Quem é que a gente batiza? Quem a gente confia que se converteu. Veja a relação. Evangelismo é trazer mais gente para ser batizado e para virar igreja e para sentar e tomar a ceia. Membresia, você entende como é importante você estar recebendo esses sacramentos e o que isso quer dizer sobre a sua vida espiritual, sobre ser igreja, sobre estar envolvida com uma comunidade saudável e viver uma vida saudável. Sacramentos. E por fim, disciplina, está diretamente ali, né? É uma relação mais fácil. Discipulado, que tem a ver com disciplina, a gente já falou sobre isso. E a liderança está isolada, aí a cor já denota isso. Mas por que liderança é uma marca importante? Não é uma pergunta retórica, não. Eu quero que alguém diga. Se ela está isolada até desses blocos aí, por que liderança está ali? É a partir de uma liderança saudável que a pregação, o sacramento e a disciplina vai ser vivida. Não teria como fazer isso se você não tiver uma liderança saudável. Sem liderança saudável, como é que a igreja vai ser saudável, né? Pode perguntar. Pastor. O ponto da disciplina e do discipulado não podia ter sido compactado numa marca só, já que o senhor disse que a disciplina ela pode ser tanto para corrigir quanto para ensinar. Então, a de ensinar não caberia tanto no discipulado quanto na disciplina? Poderia sim, irmã. Vocês entenderam o que ela disse, né? Disciplina e discipulado poderiam ser uma só, né? Já que é um aspecto positivo e um negativo. Poderia. E se ele fizesse isso, ele podia ganhar mais uma marca aí para botar oração, missão ou louvor, né? Vacilou. Mas poderia, né? Podia ser 10, né? Não sei por que 9, isso é superstição. Enfim. Mas vamos pensar assim, que esse irmão teve essa reflexão há muitos anos atrás. Ao longo do tempo, talvez, outras apareceram, mas ele fincou ali. E, na verdade, eu penso que se a gente mexer nisso aqui, a igreja já fica bem saudável, né? Que o Senhor nos dê a graça de conseguir crescer nesses aspectos. Tem um probleminha aqui, mas já estamos terminando. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, artigo 5º, diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas, estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. É uma promessa no final, né? Especialmente quando a gente vive tempos de decadência e de crise religiosa. Sempre vai haver uma igreja para a gente adorar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, outro padrão interessante para nós é que as igrejas mais puras e menos puras tem o que fica tão impura que deixa de ser igreja.
Mas mesmo entre as igrejas existem mais puras, menos puras, mais saudáveis ou menos saudáveis. O desafio aqui nessa noite para você, meu irmão, é que cada vez que você percebe uma chaga, uma deficiência, uma falta na sua igreja, você se coloca diante de uma bifurcação. Ou você se torna um detrator, ou você se torna um cooperador. Achou um buraco? Vê se não é o espaço que te cabe ali que está precisando. Nossa igreja precisa ser mais sensível e acolhedora. Vê se não cabe tu nesse espaço ali. Vai que é a medida certa de Deus para você. Nossa igreja precisa se reunir para fazer mais estudos. Ou os homens, será que esse espaço não é o teu, que tu percebeu? A igreja de Cristo, ela é construída através do povo de Cristo. Que nos engajemos para que essa igreja seja mais saudável. Nós cremos que é uma obra sendo realizada aqui. Cooperemos com ela. Se um dia você perceber que essa igreja não tem um evangelho, é outra história. Mas se tiver o evangelho, e junto com o evangelho pecado, aposta no evangelho, combate o pecado e luta para que ela seja mais saudável. Se tem evangelho, tem esperança. Se tem evangelho, tem triunfo da graça. Tem evangelho? Essa é a pergunta que você deve fazer. Lutemos então para que essa igreja seja cada vez mais saudável, para a glória de Deus, para a nossa alegria, para que mais pessoas tenham esperanças nesse mundo. Tão desiludido, tão sozinho, triste e quebrado, de repente ela vê um povo que vive uma relação que parece coisa que vem do céu, porque vem de lá. Perfeitos de jeito nenhum, saudáveis, porque estão recebendo vida que vem de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos conduza em todas as coisas. Queria convidar o nosso irmão Alisson para orar por nós.